Marinho causou com uma postagem na rede social em que agradece ao Santos. Tem muito torcedor do Atlético Mineiro apostando que ele está se despedindo da Vila Belmiro para jogar em Belo Horizonte. E no vídeo de hoje do canal do Nicola vamos falar bastante sobre esse assunto. Quero contar também sobre Eduardo Sacha. Recebi a informação de que o São Paulo fez uma proposta oficial para comprar o jogador. Bora falar também sobre o Boca Juniors de olho em Miguel Ángel Borja, atacante que pertence ao Palmeiras. Para completar tudo sobre a derrota por 2-0 do Corinthians para o Atlético Goianiense em casa. Time praticamente eliminado na Copa do Brasil e vai correr risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por último, mas não menos importante, os sonhos altos do Fluminense, que pensa em Marcelo e Thiago Silva, e para completar o Maicon, capitão do Grêmio, afirmando que está de saída do clube. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter todos vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira também acontece por volta das 11h20 da noite, depois que a bola parar de rolar para a Copa do Brasil. Conto com a presença de todo mundo, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Grêmio do capitão Maicon. Tricolor gaúcho que venceu nessa quarta-feira por 2-0 o Brasiliense na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, jogo disputado no Rio Grande do Sul. Os gols foram marcados pelo Ricardinho e pelo Jean-Pierre, e o Ricardinho perdeu outro gol incrível. O Grêmio teve a oportunidade de levar um placar ainda mais elástico para a partida da volta no Mané Garrincha. De qualquer maneira, com 2-0 praticamente encaminhou a classificação. Mas o que eu queria falar para vocês é sobre o Maicon, um dos principais jogadores do Grêmio, capitão do time, e que anda revoltado com o torcedor gremista. Nas redes sociais ele foi bastante xingado, atacado por torcedores do próprio Grêmio, tudo porque não pôde jogar e sente dores musculares. O Maicon usou suas redes sociais para se defender e disse o seguinte, abre aspas: para os que têm memória curta e ingratidão, se eu jogo atrapalho o time, se fico de fora tenho que me aposentar. Ele ainda completa: fiquem tranquilos que no final do ano acaba meu contrato. Uma coisa podem ter certeza, levarei o Grêmio e a torcida para sempre comigo. Gratidão eterna. Fecha aspas. Bora falar sobre o Fluminense, outro que entrou em campo na noite dessa quarta-feira, vitória por 2-0 contra o Red Bull Bragantino, também em jogo da Copa do Brasil no Maracanã. Fred e Abel Hernandes marcaram gols importantes de um duelo que parecia complicado, mas que o Flu leva uma vantagem interessante para Bragança Paulista. Mas não é sobre o jogo que eu quero falar. Quero te contar sobre uma entrevista coletiva, uma live que o presidente do Flu, Mário Bittencourt, participou na Flu TV, em que ele admite o interesse na contratação de dois grandes jogadores, Thiago Silva, ex-zagueiro da seleção brasileira, e Marcelo, lateral esquerdo também, com enorme passagem pela seleção nacional. O Mário Bittencourt admitiu que conversa com ambos e que tem a esperança de contratá-los, não para esse momento, mas para um futuro não muito distante. E ele foi falando de cada um dos casos. Começou contando sobre o Thiago Silva. Ele ouviu do Thiago Silva que a intenção do zagueiro é continuar na Europa, pelo menos até a Copa do Mundo de 2022, ou seja, até o fim do ano que vem. A partir daí, ele vai estar disponível, vai ouvir propostas e vai dar prioridade pro Fluminense. O contrato do Thiago Silva com o Chelsea acabou agora na metade do ano e a tendência é que exista a prorrogação do contrato, o Chelsea e o Thiago Silva em alta depois do título da Liga dos Campeões. Sobre o Marcelo, o presidente lembrou que ele tem contrato de mais um ano com o Real Madrid. A imprensa espanhola crava que ele não fica no Real Madrid, mas o presidente tem a informação de que o Marcelo segue por pelo menos mais uma temporada no velho continente, ainda que seja em outro clube. O Mário Bittencourt ainda falou o seguinte, abre aspas: o Marcelo é um jogador feito aqui, temos excelente relação. Ele sabe que o Flu tem interesse em repatriá-lo, mas as notícias que tenho são de que ele segue por mais um ano, pelo menos lá. E aí o presidente completa, afirmando que o Fluminense vai ter todo o esforço do mundo para poder contratá-lo na metade do ano que vem. Antes de mudar de assunto, só um tema que envolve o Fluminense. Não está descartada a possibilidade de Ganso rescindir seu contrato com o Flu para poder voltar ao Santos. Fluminense e Santos não chegaram a um acordo em relação à parte financeira. O Ganso ganha R$400 mil por mês, o Santos está disposto a pagar no máximo R$100 mil. Se de fato esse impasse persistir, o Ganso já cogita rescindir o contrato com o Tricolor para voltar para Vila Belmiro. Agora falar sobre o Corinthians e a situação dramática de um time que não se acerta.
Depois de estrear perdendo no Campeonato Brasileiro por 1-0 para o Atlético Goianiense, o Corinthians fez pior na noite dessa quarta-feira. Perdeu por 2-0 para o mesmo Atlético Goianiense, de novo na Neoquímica Arena, em jogo da Copa do Brasil. Agora só consegue a classificação para as quartas de final se vencer o Atlético em Goiânia por 3 ou mais gols de diferença. Se vencer por 2 gols de diferença, independentemente do placar, vai levar a decisão para pênaltis. Mas, por tudo que a gente viu no domingo e nessa quarta-feira, imaginar que o Corinthians vá vencer o Atlético é ser muito bonzinho. O Corinthians foi completamente dominado pelo Atlético Goianiense. Só em parte do segundo tempo que o Corinthians conseguiu pressionar o adversário em busca do primeiro gol. Foi mais ou menos nesse momento que o Fagner foi expulso e o Atlético até o fim da partida ainda desperdiçou pelo menos 2 grandes chances para aumentar o placar. Só uma curiosidade, nos 4 jogos que o Dragão fez contra o Corinthians na Neoquímica Arena, são 3 vitórias do time de Goiânia e 1 empate, com uma ressalva ainda pior. O Atlético Goianiense marcou 4 gols nesses jogos e o Corinthians não conseguiu marcar qualquer gol no rival dentro de casa. Retrospecto assustador. Segundo jogo sob o comando do Silvinho com 2 derrotas. Ele havia estreado e perdido para o mesmo Atlético Goianiense, já o Eduardo Barroca, 2 jogos à frente do Atlético com 2 vitórias. Corinthians que pega agora o América no domingo em Belo Horizonte, na próxima semana. Terça-feira, visita o Atlético Goianiense sem o Fagner que foi expulso e na sequência pega o Palmeiras em jogo do Campeonato Brasileiro. Com a iminente eliminação, o Corinthians deixa de faturar R$2.700.000, dinheiro que seria bem importante, especialmente nesse momento de enorme dificuldade. Queria registrar também que o Atlético Goianiense em 24 partidas nessa temporada tem uma única derrota, momento muito legal que contrasta com o do Corinthians. Timão, do jeito que tem jogado, vai ser eliminado da Copa do Brasil e vai brigar apenas contra o rebaixamento. Vou dizer mais, se não reforçar o time, vai cair. E o Silvinho, que completou 11 jogos à frente do Lyon e foi mandado embora, talvez não chegue nem a 11 partidas no comando do Corinthians. Bora falar agora sobre Borja, atacante que vive os últimos dias de seu contrato de empréstimo com o Júnior Barranquilla. Ele pertence ao Palmeiras e será devolvido na metade do ano, vai ficar à disposição do Abel Ferreira a partir de 1º de agosto, quando a janela para inscrições de atletas vindos do exterior reabre por aqui. Mas a ideia do Palmeiras é encontrar interessados na compra do jogador em definitivo. E uma das possibilidades é de que o Boca Juniors acabe fazendo oferta para ficar com o Borja em definitivo. Pelo menos é o que tem especulado a imprensa argentina que cobre o Boca Juniors. Boca se classificou para a próxima fase da Libertadores, vai pegar o Atlético Mineiro e vai promover uma mudança bem grande para a fase de mata-mata. 4 atletas estão deixando o Boca Juniors sem contrato. Um deles um atacante, vamos usar os nomes para passar direitinho. O Buffarini, velho conhecido do torcedor do São Paulo, o Emanuel Mas e o Jara, todos os laterais, têm contratos bem perto do fim e talvez não fiquem. O mesmo vale para o atacante Soldano, que não agradou. O Pavon, que é o grande destaque do Boca, tem proposta do Olympique de Marselha, enquanto o Villa, outro jogador muito interessante, é outro que interessa ao Olympique de Marselha, de Jorge Sampaoli. Pode haver, com a ida de algum desses 2 atacantes para a França, a inclusão do Benedetto no negócio, e aí o Boca não precisaria mais de um centroavante. Se essas conversas com o Olympique não avançarem, o Boca Juniors promete procurar o Palmeiras para tentar contratar o Borja, atacante de 28 anos de idade, que é o atual artilheiro da Libertadores da América, marcou gols contra o River Plate na partida de ida e de volta da fase de grupos. Nos últimos 6 anos de Libertadores, ninguém marcou mais gols do que o Borja na competição sul-americana. Só para arrematar, o grande ponto é, o Palmeiras desembolsou 44 milhões de reais para ficar com o Borja em definitivo. Foram 33 milhões no primeiro momento e mais 11 milhões no segundo momento. Será que o Boca vai investir tanto? Eu não acredito. Bora falar agora sobre o São Paulo, informação que vem da Vila Belmiro, de um dirigente santista. Essa pessoa me assegurou durante o programa do Nicola dessa quarta-feira que o São Paulo fez uma oferta oficial de 10 milhões de reais ao Atlético Mineiro pela contratação do Sacha. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, o que o Santos tem a ver com uma proposta do São Paulo ao Atlético Mineiro pelo Sacha? Te explico. O Santos vendeu só 50% dos direitos econômicos do Sacha ao Galo no ano passado, ou seja, o Peixe ainda mantém 50% dos direitos.
Não consegui confirmar a informação dessa proposta de 10 milhões de reais, nem com dirigentes do Atlético, nem com dirigentes do São Paulo. A gente fez o programa do Nicola já durante a madrugada e ficou tarde para conseguir averiguar ao longo dessa quinta-feira. Certamente vou procurar representantes dos dois clubes. Cheguei a te contar nessa semana que São Paulo, Fluminense e Bahia tinham interesse em contratar o Sacha. Isso eu ouvi de uma pessoa do staff do Sacha. Essa pessoa havia me assegurado que o interesse dos três clubes era de contratar o Sacha por empréstimo. E o Atlético já havia dito que por empréstimo não sairia negócio. A ideia do Galo era recuperar os 10 milhões de reais que gastou por 50% dos direitos econômicos. O São Paulo chega em 10 milhões, de acordo com o dirigente santista, mas 10 milhões por 100% dos direitos econômicos. Duvido que o Atlético Mineiro e que o Santos abram mão de tanto dinheiro. Isso significa que não há chance de o negócio avançar? Talvez não. Pode haver um acordo para que, por exemplo, o Santos fique com um percentual menor, que o Atlético fique com um percentual menor e os dois acabem dividindo 5 milhões de reais. Não tenho, repito, a informação de como é que o Atlético Mineiro vê essa questão, mas o Santos, que é parte interessada no futuro do Sacha, assegura que tem essa oferta de 10 milhões de reais vinda do Morumbi. São Paulo busca muito um centroavante e pode dar prioridade para algum atleta que atue em território brasileiro, até porque qualquer jogador que venha do exterior só vai poder ser registrado por aqui a partir de 1º de agosto, ou seja, ficaria de fora das oitavas de final da Libertadores. Bora fechar o vídeo falando sobre Marinho, que causou entre os torcedores do Atlético Mineiro. Tudo porque no início da noite dessa quarta-feira ele fez uma postagem lá no seu Instagram. A postagem tem uma foto do Marinho e um texto em que ele cita Deus várias vezes. O fim desse texto é o seguinte, tem a seguinte frase, abre aspas, gratidão Santos Futebol Clube, fecha aspas. Acho que é em cima dessa última frase, de gratidão ao Santos, que torcedores do Atlético Mineiro fizeram a leitura de que o Marinho estava se despedindo do Peixe. Entrei em contato com o dirigente do Santos para tentar entender um pouco melhor essa história. Esse dirigente afirmou que não viu mensagem nenhuma de despedida. E o Santos não pensa em vender o Marinho, a menos que surja uma proposta na casa dos 20 milhões de reais. Valor bastante alto, levando em consideração que o Marinho já tem 31 anos de idade. O que é certo é que o Atlético quer a contratação do Marinho, entende que ele pode ser um ótimo substituto para o Savarino, que ao que tudo indica será negociado com um clube europeu ainda na janela da metade do ano. Para o Atlético Mineiro seria interessante contratar um substituto do Savarino antes de negociá-lo para o exterior, porque certamente se essa venda envolver muitos milhões de euros ou de dólares, o Santos vai querer puxar um pouquinho mais de dinheiro nessa negociação envolvendo o Marinho. Mas ainda está tudo em estágio inicial. Não há negociação avançada, não há nada nesse sentido. Também consegui apurar junto a essa fonte minha lá no Santos, que a relação do Marinho com o Cuca é boa. O Cuca cobrou demais do Marinho durante toda a temporada passada. A temporada que terminou com o vice-campeonato da Libertadores, tendo Marinho e Cuca como destaques. Mas apesar de cobrar, o Marinho reconhece que conseguiu evoluir bastante a partir da chegada do Cuca. Tem só um episódio que envolveu a relação dos dois, que eu não posso dar mais muitos detalhes, mas que envolve um curandeiro. Esse curandeiro em algum momento até causou algum ruído, mas isso está completamente superado e o Cuca é um dos entusiastas da ideia da chegada do Marinho ao Atlético Mineiro. O Flamengo também acompanha com atenção toda essa possibilidade de saída do Marinho. Há um dirigente no rubro-negro que adora o Marinho. Gostaria muito de contar com ele no rubro-negro. Mas, assim como acontece com o Atlético, não existe proposta, não existe negociação em andamento. Tudo em fase bem inicial, bem precoce, e a gente promete ir tentando atualizar vocês para deixar todo mundo super bem informado. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Antes de me despedir, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e para lembrar que eu volto no fim da tarde com mais um vídeo e às 11h20 da noite dessa quinta-feira no programa do Nicola. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma curiosidade sobre o mercado, sobre o seu time do coração? Use o programa do Nicola para tirar as suas dúvidas. Aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau!